Leitura 216 Isaías 34 a 36 Projeto 365 4 de agosto de 2023 Isaías 34. Idumeia era o lar dos edomitas, que compartilhavam uma ancestralidade comum com Israel. Os israelitas descendiam de Jacó, os edomitas do irmão gêmeo de Jacó, Esaú. Edom sempre foi o pior inimigo de Israel. A destruição da Idumeia mencionada aqui é uma imagem do fim último de todos os que se opõem a Deus e seu povo. Isaías referiu-se às profecias que Deus ordenou que ele escrevesse como o livro do Senhor. Quem quer que vivesse para ver o tempo da destruição de Edom teria apenas que consultar estas profecias para encontrar um acordo entre o que aconteceu e o que foi previsto. A profecia prediz e a história revela o que sempre esteve na mente de Deus. Isaías 35. Nos capítulos 1 a 34, Isaías transmitiu uma mensagem de julgamento sobre todas as nações, incluindo Israel e Judá, por rejeitarem a Deus. Embora tenha havido vislumbres de alívio e restauração para o restante dos crentes fiéis, o clima de ira, fúria, julgamento e destruição prevaleceu. Agora Isaías surge com uma visão de beleza e encorajamento. Deus é tão completo em sua misericórdia quanto severo em seu julgamento. A perfeição moral completa de Deus é revelada por seu ódio por todos os pecados, e isso leva ao julgamento. Essa mesma perfeição moral é revelada em seu amor por tudo o que ele criou. Isso leva à misericórdia para aqueles que pecarão, mas que amarão sinceramente a Jesus e confiarão nele. Este capítulo é uma bela imagem do reino final no qual Deus estabelecerá sua justiça e destruirá todo o mal. Este é o mundo que os redimidos podem antecipar após o julgamento, quando a própria criação se regozijará em Deus. O capítulo 34 falou de grande angústia quando Deus julgará todas as pessoas por suas ações. O capítulo 35 retrata os dias em que a vida finalmente será pacífica e tudo ficará bem. Carmel e Sharon eram regiões de vegetação densa e solo fértil. Eles eram símbolos de produtividade e abundância. Esta estrada é o caminho que os peregrinos justos tomarão do deserto do sofrimento a Sião, Jerusalém. É encontrado apenas seguindo a Deus. Apenas os redimidos viajarão pela estrada de Deus, eles serão protegidos de viajantes perversos e animais nocivos. Deus está preparando um caminho para que seu povo, aqueles que andam em seus caminhos, viaje para sua casa, e ele caminhará conosco. Deus não indica simplesmente o caminho, ele está sempre ao nosso lado enquanto avançamos. Isaías 36. O capítulo 19 descreve a profecia de julgamento de Isaías sobre o Egito, enquanto os capítulos 30 e 31 pronunciam ai daqueles de Judá que se aliariam ao Egito em face do ataque iminente da Assíria. Senaqueribe da Assíria estava zombando de Judá por confiar no Egito. Até mesmo os assírios sabiam que o Egito não poderia ajudar Judá. Ezequias depositou grande confiança na promessa de Faraó de ajudar Israel contra os assírios, mas as promessas são tão boas quanto a credibilidade da pessoa que as faz. Foi a palavra de Faraó contra a de Deus. Quão rapidamente buscamos conselhos humanos enquanto negligenciamos as promessas eternas de Deus. Ao escolher entre a palavra de Deus e a de outra pessoa, em quem você vai acreditar? O representante da Assíria afirmou que Ezequias havia insultado a Deus ao demolir seus altares e fazer o povo adorar apenas em Jerusalém. Mas a reforma de Ezequias buscou eliminar a adoração de ídolos, que ocorria principalmente em altas colinas, para que o povo adorasse apenas o Deus verdadeiro. Ou os assírios não sabiam sobre a religião do Deus verdadeiro ou queriam enganar as pessoas fazendo-as pensar que haviam irritado um Deus poderoso. Da mesma forma, Satanás tenta nos confundir ou enganar. As pessoas não precisam necessariamente ser pecadoras para serem ineficazes para Deus, elas precisam apenas ficar confusas sobre o que Deus deseja. Para evitar o engano de Satanás, estude a palavra de Deus com cuidado e regularmente. Quando você sabe o que Deus diz, você não vai cair nas mentiras de Satanás. Senaqueribe continuou sua campanha de desmoralização, enviando Rabsaque para tentar convencer o povo de Judá de que Deus havia se voltado contra eles.
Os assírios esperavam convencer o povo de Judá a se render sem lutar. Mas Isaías já havia dito que os assírios não iriam destruir Jerusalém, então o povo não precisava ter medo deles. O representante de Senaqueribe tentou mais um estratagema para desmoralizar o povo. Ele apelou para a cidade faminta sitiada, oferecendo-se para levá-los a uma terra com abundância de comida, caso se rendessem. A política assíria para lidar com as nações conquistadas era reassentar os habitantes e então mover outros povos conquistados para a área recentemente conquistada. Isso forneceu mão de obra para seus exércitos e evitou revoltas nos territórios conquistados. Rabsaque disse que os deuses das outras cidades que ele conquistou não foram capazes de salvar seu povo, então como o Deus de Jerusalém poderia salvá-los? O Senhor era supostamente o Deus de Samaria, o reino do norte, e ele caiu. Mas o Senhor era o Deus de Samaria no nome apenas porque as pessoas não o adoravam. É por isso que os profetas predisseram a queda de Samaria. Mas, para o próprio bem do Senhor e por causa de Davi, o Senhor resgataria Jerusalém do exército assírio.